Pessoal, vamos lá para a interpretação, vamos dar umas dicas aqui, ó, orientações gerais sobre interpretação textual. Algumas situações que podem acontecer aí. Bom, primeiro, ler vários tipos de texto. Estudar gramática, concentração. Então lá, ler vários tipos de texto. A leitura deve ser variada, uma vez que os concursos costumam utilizar textos de revistas, jornais, sites, livros, poemas ou até mesmo quadrinhos. Então, diversificar a leitura aí é uma boa dica e um bom estudo. Estudar gramática, principalmente a parte de sintaxe. Concordância, regência, regras de crase, colocação pronominal, as orações coordenadas, subordinadas, pontuação, sentido das preposições e conjunções. Isso aqui muda um pouquinho a interpretação dependendo do contexto, então é importante estudar a gramática aqui. E a concentração, né, durante os estudos e no momento da realização da prova. São dicas aí fundamentais. Depois nós temos ler o texto 2 vezes, no mínimo 2 vezes. A primeira leitura é a compreensão geral do contexto. Você vai identificar qual é o assunto, se é uma notícia, se é um poema, se é um conto literário ou algum outro tipo de texto. A segunda leitura, quando você vai fazer com calma essa segunda leitura a fim de compreender a ideia central de cada parágrafo. Cada parágrafo tem uma ideia, tem um assunto. O que ele quer dizer, né? Como é que se encaixa com o restante do conteúdo. E também você vai identificar a ideia principal e as chamadas ideias secundárias. Tem aquilo que vai chamar mais atenção que a ideia principal e tem aquilo que vai se ligar à ideia principal, às vezes com mais de um elemento, que são as chamadas ideias secundárias. Isso é fácil você identificar no texto. Então, aquele assunto que é o principal, ele aparece de forma que todo mundo consegue identificar. E os secundários são aquilo que vai, vamos dizer assim, dar um enfeite no assunto principal. Ele vai enfeitar um pouquinho. Destacar expressões ou palavras, isso é importante, hein? Circule palavras-chave que definem melhor aquilo que você está lendo, aquela palavra que você não conhece, né? Se houver a necessidade, acaso em que é recomendável fazer anotações, resumir a ideia de cada parágrafo. Isso é bem legal, porque a hora que você resume a ideia de cada parágrafo, você acaba identificando muita coisa daquele parágrafo, né? Prestar atenção no enunciado, comando das questões, ó. Tem que ter atenção a essas palavras, incorreto, correto, exceto. Eles apresentam muitas expressões no enunciado com o objetivo de enganar o candidato. Então eles colocam muito lá, correto, correto, de repente colocam um incorreto, e aí você não percebe, então atenção ao enunciado. Ler todas as alternativas, todas, gente, todas. Tem candidato que lê a primeira, já deve ser a letra A, não faça isso. Ler todas as alternativas da questão, olha lá. Ler todas as opções da questão ajuda na interpretação do texto apresentado. É comum a banca colocar alternativas que parecem corretas, tá? Logo no começo, assim, né? E induzem o candidato a marcar aquela opção. Não quer dizer que nunca a letra A é a correta, não é nada disso. Tá? Ela pode sim ser a correta, claro, mas desde que você leia todas as opções. Exclua alternativas. Durante a leitura das alternativas, marque as que você tem certeza de que estão erradas. Você vai excluindo. Então, ao excluir alternativas, sua chance de acertar a questão ela aumenta, né? Cuidado com as extrapolações nas alternativas. O que é isso? Ó, imagina que você esteja lendo um texto sobre a valorização de imóveis em uma cidade. Em uma parte está escrito a seguinte frase, ó. João comprou uma casa de 300 mil no começo do ano e depois vendeu por 500 mil. Né? Aí está escrito isso. Ó. Em seguida, não há nenhuma outra referência sobre o João e o texto segue mencionando sobre imóveis, lucros, juros de financiamento, etc. Porém, em uma das alternativas da questão está escrito João era corretor de imóveis e vendeu a casa para Juliana com um lucro de 200 mil reais. Tá? Nota-se que a alternativa tenta induzir o candidato ao erro, pois associa João a uma profissão, cita o lucro, inclusive. Tá? No entanto, em nenhum momento foi citado que ele era corretor ou que Juliana foi quem comprou a casa. Então, isso é um exemplo de extrapolação, por isso tem que tomar cuidado com isso. Atenção às limitações das alternativas. Ao contrário da extrapolação, podem ocorrer as limitações ou reduções. Na via de regra, essas limitações ocorrem mais nas primeiras opções, normalmente é isso, né? Justamente para tentar ludibriar os candidatos que não observam todas as alternativas. Então, caso haja necessidade, volte o texto.
principalmente com as opções muito complexas, né, ou bastante parecidas. Não se esqueçam disso aí, gente, administrar o tempo, hein? É comum no início da prova gastar muito tempo, um tempo maior inclusive, né? Uma boa maneira de treinar a administração do tempo é realizar provas anteriores, sempre marcando o tempo gasto em cada questão. Então treinar já como se estivesse valendo, né? Vamos lá, passar para os textos chamados gêneros textuais. Bom, gêneros textuais é o seguinte, são classificados de acordo com as suas características em relação a um contexto, sempre leva em consideração o contexto. É identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Então, as características têm a ver com o gênero. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, também em relação à estrutura e também ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Cada gênero textual apresenta especificidades que permitem identificar a sua classificação, que é o que a gente vai ver, né? Os gêneros possuem estruturas e características próprias. No entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem estrutura fixa, isso é importante também. Existem diversos tipos de textos, chamados gêneros textuais, né? Que vão desde romance a fábula até bula de remédios, passando a ideia por notícias e assim por diante. O gênero textual leva em consideração os traços comunicativos, contextuais e sociais que influenciam também na organização dos textos. Essa categoria classifica os textos por suas funções sociocomunicativas, considerando-se, além da estrutura linguística, os aspectos extralinguísticos. Vamos dar exemplo aqui de gêneros, aí isso vai ficar melhor, né? Ó, resenha crítica jornalística, publicidade, a receita de bolo, menu de restaurante, lista de supermercado. Então, os exemplos aí de gêneros, né? Elementos dos gêneros textuais. Vamos ver um por um aqui, que são 5. São 5 elementos. Primeiro, função social. Depois, os participantes da interação. Depois, o local cultural. A linguagem, o meio de divulgação. E o lugar de divulgação dos textos. São 5 elementos que compreendem os gêneros textuais. Fazem parte dos gêneros, tá? Vamos ver um por um aqui, ó. Então, a função social. Bom, identifica-se a função social por meio da finalidade. Vamos destacar aqui, então, ó, finalidade. A finalidade do texto, né, a utilidade ou da importância de determinados textos cumprem nas sociedades e nas suas culturas. Então, a função social do texto, ela tem a ver com a finalidade, essa importância que esse texto tem naquela sociedade, naquela cultura. Ó, todo texto nasce de um intuito. Todo mundo tem um intuito. Ao escrever um texto, você tem um intuito aqui, ó, né? Ou então uma necessidade. Eu preciso fazer uma placa, por exemplo, deixar na porta aqui da empresa, né? E essa pode ser pessoal, pode ser coletiva, né? Por isso é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros. Então, o intuito, a necessidade pessoal, coletiva, finalidade, tudo isso tem a ver com a análise dos gêneros aqui, ó. Os participantes da interação, esse aqui é o seguinte, ó, autor, que é o chamado locutor, e o leitor ouvinte, tá? Bom, toda e qualquer pessoa é detentora de uma identidade, de um status ou de quaisquer valores que marcam a sua posição social em determinada cultura. Toda pessoa tem uma função dentro da sociedade, qualquer que seja ela, né? Tá, mas ela tem isso. Então, essa identidade dos indivíduos envolvidos na comunicação, ela tem fundamental importância tanto na produção quanto na recepção, claro. Então, você tem lá, por exemplo, um indivíduo que vai desenvolver um texto, né? Por exemplo, você pega aqui uma pessoa que vai desenvolver um texto e essa pessoa ela tem um nível cultural muito rebuscado, então um nível maior. Então, conhece determinada estrutura gramatical, palavras, né, tem um vocabulário apurado. Então, essa pessoa aqui é o autor. E ela direciona essa sua obra, com esse nível maior de intelectualidade,
a uma pessoa que tem uma limitação vocabular com um nível menor. Então, um nível menor aqui de condição. O que vai acontecer? Vai haver um conflito, não vai? Então, é exatamente isso que diz esse trecho aí, ó, esse trecho. Assim, a identidade dos indivíduos envolvidos na comunicação tem fundamental importância na produção, quanto na recepção. Então, o autor do texto ele tem que identificar quem é o seu receptor. Esse é um ponto fundamental no gênero textual. Pode-se entender que os interlocutores fazem parte de um elemento essencial dos textos, né, ou desses gêneros. Então, não tenha dúvida, claro, os interlocutores são fundamentais, conforme eu mostrei aqui. Um participante que vai enviar um texto para alguém que tem um nível cultural menor, vai haver um conflito de entendimento. Né? Então, é necessário considerar quem escreve e para quem escreve aí, né? Para finalizar aqui. Ó. Local cultural. Isso é importante também. O que é o local cultural? O lugar em que o texto está inserido, claro, né, gente? Onde ele aparece, né? Em que lugar ele aparece. Ó. Por exemplo, numa fala dentro de um contexto científico, exige, melhor dizendo, certas adequações que são próprias daquele ambiente. Por isso os textos sofrem essa exigência. Então, dessa forma, deve ocorrer a produção de diferentes falas, nos mesmos interlocutores, dependendo de estarem ou não nesse ambiente pessoal ou interpessoal. Logo, considerar o contexto é imprescindível para identificar a categoria, né, ou categorizar os gêneros. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, dentro de um contexto, né, você está lá numa frase, você está lá num texto, né? E esse contexto ele é científico. Então, um contexto não importa, jurídico, médico, não tem importância. Imagina que você está lendo, está produzindo um texto e a pessoa ela é um advogado, por exemplo, né? Ou é um médico. Então, são profissões assim como é um engenheiro, por exemplo. São profissões que exigem um conhecimento de contextualidade de linguagem próprias. Então, o advogado ele vai mencionar sobre a sua linguagem própria, do seu dia a dia, o médico também e o engenheiro também. Se essas pessoas estiverem escrevendo para outras pessoas que ignoram completamente o palavreado utilizado com o advogado, com o médico, os textos utilizados desses profissionais, evidentemente essas pessoas não terão um acesso à informação como deveriam ter. Então, o que vai acontecer? Um prejuízo. Então, o que acontece aqui? Ó? Então, numa fala dentro de um contexto científico, exige certas adequações, que são próprias desse ambiente. Por isso, os textos sofrem essa exigência. Que adequação? Então, o médico vai enviar um texto para outro, ele vai usar uma linguagem técnica, né, que é essa adequação aí dentro desse gênero. Uma terceira pessoa que não conhece essa linguagem não tem a menor possibilidade de entender o que está escrito. Então, da mesma forma, deve ocorrer na produção de diferentes falas, os mesmos interlocutores, dependendo de estarem em um ambiente pessoal ou profissional, exatamente. Então, o que acontece aqui, então eu sou um médico, por exemplo, eu estou num ambiente profissional. Se eu estou num ambiente profissional, eu estou me relacionando com outras pessoas que conhecem, que são detentoras, né, que conhecem a linguagem técnica. Conhecem a linguagem técnica da profissão. Então, eu estou nesse ambiente aqui, ó, que é o profissional. Agora, se eu sou médico, estou num ambiente que não é profissional, um ambiente pessoal. Então, as pessoas que estão aqui, elas não conhecem, de uma maneira geral, a linguagem. Então, é evidente que vai haver um prejuízo na comunicação. É isso que o texto menciona aqui nessa parte. Tudo bem? Linguagem no meio de divulgação. Isso também aqui, ó. Não são em todos os textos que se utiliza uma linguagem verbal. O que é isso? Há casos, inclusive, em que há uma mescla de diversos tipos de linguagem. Então, assim, é necessário considerar também
quais são os tipos de linguagem utilizadas em cada gênero. Né? O que é isso aqui? Ó? Antes de colocar o lugar aí, o que acontece é o seguinte, existe aqui o chamado, a chamada linguagem. Linguagem é comunicação, né, gente? Então, essa linguagem ela pode ser verbal, né? E ela pode ser não verbal. Tá? São duas linguagens aí. A linguagem verbal é aquela linguagem que ela é provida de escrita. Então, ela é uma linguagem escrita. Ela é desenvolvida por meio de textos, de frases, de períodos. Já a linguagem não verbal, ao contrário, gente. A linguagem verbal ela não é escrita. É não escrita e é sem textos. Então, isso é muito comum em provas que aparecem aquelas charges, sabe aqueles desenhos que eles colocam muito? O VUNESP tem muito isso. A banca examinadora chamada VUNESP, ela tem essa característica de usar em alguns textos dela, em algumas provas, as charges chamadas não verbais. Tá? É muito comum acontecer. O que é não verbal? Por meio de sinais. Então, é isso que essa linguagem, o meio de divulgação, apresenta aqui. Ó. Então, considerar também quais são os tipos de linguagem utilizados em cada gênero. Então, dependendo do contexto, uma linguagem escrita, que é a linguagem verbal, ela vai causar mais impacto, ou melhor, até uma linguagem não verbal pode causar mais impacto do que a linguagem verbal. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Bom, tudo isso aqui, gente, é preparo para você entender a parte interpretativa de fato, tá? Esses primeiros encontros nossos aqui em relação a isso, tá? É um preparo para você entender para que serve cada texto, depois a gente vai entrar de uma forma mais específica, mencionando sobre os tipos textuais, tá bom? Lugar de divulgação do texto. Olha lá, pode-se citar como exemplo um post. Olha lá, um post no Twitter, possui um limite de caracteres com o objetivo de condensar as informações divulgadas. Isso é outra coisa também. Aliás, aqui, falando em Twitter, aqui a gente tem hoje, né, a questão das redes sociais também, né? Então, a gente pode colocar, até aumentar aqui, né? Colocar redes sociais, todo mundo conhece. Né? Você pode até não gostar, você pode não tê-las, mas você sabe que existem, né? Nas redes sociais é um lugar de divulgação de textos. E ali, é claro, depende do seu objetivo, né, da forma que você vai divulgar. Então, o Twitter ele é só um exemplo disso. Tudo bem? Vamos fechar aqui. Depois a gente vai falar de tipos de texto. Aí sim, a gente vai aplicar isso que você viu aqui. Legal? Até lá, até a próxima.